Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Aleph e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que tá caindo de paraquedas agora, muito prazer, gente. Eu sou o Aleph e esse é o meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto muito massa, que é a história da comunidade LGBT. Eu fiquei altas horas pesquisando sobre. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos vídeos no YouTube e os assuntos em relação à história da comunidade LGBT, muitas vezes as pessoas começam a falar apenas da revolta de Stonewall. Para você que não sabe sobre a revolta de Stonewall, eu vou falar sobre isso aqui no vídeo ainda, só que mais tarde. Espera um pouquinho. Muita gente começa falando sobre a história da comunidade LGBT a partir do momento que houve a revolta de Stonewall. Muitas vezes eu assistia esses vídeos e eu ficava assim, mano, mas e antes de Stonewall? O que aconteceu antes da revolta de Stonewall? E é isso que eu vim trazer pra vocês. Vim trazer a história da comunidade LGBT em ordem cronológica, desde os primórdios da era mesopotâmica, do Egito Antigo, até os dias de hoje, passando pela revolta de Stonewall e também pela revolta de Stonewall brasileiro, a primeira parada LGBT que teve no Brasil. Gente, muito assunto. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Primeiro, eu só queria fazer uma pequena introdução aqui, falando que gente, a prática homossexual está na nossa sociedade há milhões de anos. Não é uma coisa que, tipo, surgiu agora. Que porque virou moda. Não é isso, sabe? Práticas homossexuais estão na nossa sociedade há milhões de anos e também está no reino animal. E é sobre isso agora que a gente vai falar um pouquinho. Eu vou falar aqui pra vocês uma pequena introdução sobre a homossexualidade no reino animal. Segundo uma pesquisa feita em 1999 pelo pesquisador Bruce Bagman. Eu não sei falar esse nome, o nome dele vai estar aqui. Esse cara aqui, tá ligado? Ele fez uma pesquisa em 1999 onde comprovou que a prática homossexual está presente em mais de 1.500 espécies de animais. E essas espécies variam entre primatas até vermes intestinais. Imagina assim, são 1.500 espécies e varia, tipo, desde os primatas, os macacos, até as bactérias que tem no intestino, tá ligado? Tá lombriga lá, a galera tá gay. Em 2009 houve uma revisão dessa pesquisa do Bruce, né? O Batman que fez a pesquisa. Massa. Em 2009 houve uma revisão dessa pesquisa do Bruce, onde comprovou que a prática homossexual é um fenômeno universal no reino animal. Então, assim, gente, as hienas fazem isso, os cachorros fazem isso, os gatos fazem isso. Inclusive, gente, existe uma espécie de pássaros australianos onde 44% da população dele é homossexual. Eu não vou lembrar o nome agora do pássaro, esqueci de anotar, gente, vou ficar devendo pra vocês. Saindo agora um pouco do reino animal, vamos entrar aqui na história da humanidade, onde a comunidade LGBT se encaixa nisso tudo. Os primeiros relatos e até mesmo os registros de práticas homossexuais são datadas, assim, da época da Mesopotâmia, no Egito Antigo também. Só dando um pequeno adendo aqui. A Mesopotâmia e o Egito Antigo foram duas sociedades extremamente importantes para a sociedade que somos hoje. Elas eram como se fosse uma base. O Egito, com a parte da matemática e engenharia, até porque eles criaram, né, eles construíram as pirâmides. Temos várias fórmulas matemáticas que foram criadas por egípcios. Eles foram pioneiros na matemática, na engenharia também. É uma sociedade extremamente importante. É uma sociedade base para a sociedade que somos hoje. E a Mesopotâmia e o Egito Antigo, eles não só, tipo, toleravam, não questão de tolerar, eles viam uma parada assim bem de boa, sabe? Tipo, homem com homem, mulher com mulher, beleza, eu vou cuidar da minha vida. Eles não só toleravam, como também reconheciam a prática homossexual na sua cultura, literatura e mitologia. Existe um faraó chamado Akhenaton. Né, gente, eu não sei pronunciar esse nome, vai estar escrito aqui, tá? E esse faraó, gente, ele foi um faraó super, hiper, mega renomado, foi um dos melhores, assim, que já se passou pelo trono do Egito. Na tumba dele contém, como eu posso dizer, nudes dele com o companheiro. Essa tumba desse faraó tem as figuras gravadas nesses materiais, estão na sua tumba, nele em posições assim meias íntimas com seu companheiro. E na Mesopotâmia a gente pode citar o rei Zirilim e o rei Hammurabi da Babilônia, que eles dois tinham amantes homens. Existem vários relatos que esses dois reis tinham homens que deitavam com os reis
como se fossem concubinas. E também a gente pode citar o grande e soberano rei Gilgamesh. O rei Gilgamesh, ele foi o rei da Suméria e ele mantinha relações homossexuais. E ele era outro também que preferia mais homem do que mulher. Só pra vocês terem noção de como o rei Gilgamesh da Suméria ele era tão importante, ele era visto como um soberano, basicamente um deus encarnado para os mesopotâmicos. Existe um livro chamado Epopeia de Gilgamesh e ele é datado de 2000 anos antes de Cristo. O Epopeia de Gilgamesh, assim como diz o nome, ele fala sobre as conquistas e vitórias de Gilgamesh. E nesse epopeia, lá diz também que ele preferia as práticas homossexuais do que as heterossexuais. Inclusive, gente, existe um filósofo chamado Platão. Quem nunca ouviu falar de Platão, né? No livro dele, chamado O Banquete, traduzido, né? Porque eu não vou saber pronunciar o nome do livro na língua lá de Platão. Platão relata que a humanidade ela foi dividida em 3 sexos, que são 2 homens, 2 mulheres e homem e mulher. Então existiam esses 3 sexos e a humanidade foi dividida dentre esses 3. Saindo um pouco da era mesopotâmica e o Egito Antigo, a gente chega agora na Grécia. Os gregos acreditavam que o amor de um homem ele era exclusivamente para outro homem. A mulher ela estava ali apenas para reprodução, para produzir herdeiros. Inclusive, gente, existe um relato de um general grego que ele encorajava os soldados do seu exército a terem relações sexuais entre si. Segundo esse general, esse grau de intimidade que eles poderiam ter poderia melhorar o desempenho no campo de batalha dos soldados. Então, assim, gente, essa era a visão da prática homossexual da Grécia. Antes de terminar sobre a nossa pequena tour sobre a Grécia, eu não poderia deixar de falar sobre a Safo de Lesbos. Safo foi uma mulher que amava outras mulheres e ela era poetista, então ela escrevia sobre as relações que ela tinha com as mulheres. A Safo de Lesbos, a gente pode ver ela como a primeira sapatão da história. E por que Safo de Lesbos? Naquela época, as pessoas eram reconhecidas pelo nome delas e o sobrenome era de onde elas vinham. Então, a Safo, ela era de uma ilha chamada de Lesbos. E foi aí que surgiu o termo lésbica, né? Graças a Safo de Lesbos, hoje temos as nossas queridas e amadas lésbicas, mas lésbicas convictas, sapatonas futuristas. Falei certo? Acho que eu toquei. Até aí a sociedade, né, a humanidade estava indo super, hiper, mega bem em relação à homossexualidade. A gente tava só assim, evolução, vamos subindo, galera, no up ali, tá ligado? Então chegou uma das piores eras da humanidade, também conhecida como Idade das Trevas, a nossa querida e não tão amada Idade Média. A Idade Média ela foi um período bastante obscuro na história da humanidade, porque lá a gente teve a peste bubônica. É peste bubônica, tá, gente? Não é peste negra. Vamos falar o termo correto, por favor? A gente teve o surto, né, a pandemia da peste bubônica, onde matou mais de milhões de pessoas naquela época. E também a Idade Média ela é conhecida pelo fato de ter queimado várias mulheres em fogueiras, afirmando que elas eram bruxas. Então foi uma época de bastante intolerância em relação a várias coisas, e a homossexualidade não ia ficar de fora. O primeiro relato de homofobia, vamos falar o português, né, claro, vem do Código Justiniano, que ele é datado de 533 depois de Cristo. Na Idade Média, a igreja ela basicamente comandava tudo. Claro que tinha aí os reis, tinha os governantes maiores, mas eles eram basicamente como fantoches da igreja, porque quem mandava na porra toda lá eram eles. Tinha os reis, só que eles eram, todas as influências, todas as decisões que eles tomavam só eram decididas a partir do que a igreja decidia também. O Código Justiniano, ele coloca assim como crime, no mesmo grau de gravidade, a homossexualidade, o adultério e também o divórcio. Foi aí, gente, que começou a merda. Que eu acho incrível. Chegou na Idade Média, o bagulho cagou todo. Ali na Grécia, na era mesopotâmica, no Egito, a gente tava só no progresso. Chegou na Idade Média, tudo por água abaixo. Nossa, que merda. O Código Justiniano, ele usa a justificativa de botar a homossexualidade como crime, a mesma justificativa que a igreja usa, aquele negócio que eu falei pra vocês.
Existiam os reis, existia a galera lá, só que quem comandava mesmo o bagulho era a igreja. Eu achei um artigo que falava muito sobre esse código e sobre o que ele proibia, e também sobre tudo que a igreja acreditava em relação à homossexualidade. Então, eu vou até ler um parágrafo aqui do artigo que eu pesquisei para poder estar falando isso aqui para vocês. Na Idade Média cristã, a igreja era espiritualmente contra as relações entre pessoas do mesmo sexo, porque delas... Calma, gente. Isso aqui me irrita muito. Eu sou ariano e ler isso aqui me irrita um pouquinho porque é muito bosta isso aqui, gente. Porque dela não poderia resultar em procriação. Essa justificativa me dá um pouquinho, me irrita um pouquinho. Eu sou do signo de Áries e ler sobre isso, falar que era proibido, que era crime só porque aquela relação não gerava herdeiros, atiça o meu lado ariano de uma forma que dá vontade de eu pegar uma máquina do tempo, voltar naquela época e quebrar todo mundo na porrada. Essa justificativa, ela é usada até hoje. A gente pode ver muitas pessoas falando aí que porque homem com homem, mulher com mulher não procria. Hoje a gente vê que é uma realidade totalmente diferente. A gente pode adotar, a gente pode ter aí a barriga solidária também, né? Inseminações artificiais. Gente, método para reprodução é o que não falta. Então, não é válido mais essa justificativa de que, não reproduz. Lembrando que essa desculpa vem do Código Justiniano, que foi feito juntamente com a igreja, datado de 533 depois de Cristo. E existem pessoas que ainda usam essa justificativa até hoje, em pleno 2020. Estamos no século 21 e as pessoas ainda têm pensamentos que são da época da Idade Média, ou seja, pensamentos totalmente ultrapassados e arcaicos. Continuando, até o século XIX não era usado o termo homossexual, era usado o termo invertido, ou seja, não falava assim, fulano é gay, fulano é lésbica, fulano é bissexual. Não tinha isso, fulano é invertido. Essa era como eles chamavam a comunidade LGBT na época. Aqui um pouco pro Brasil agora, existe um relato de 1576 feito por um cara chamado Pedro Magalhães, onde ele relata mulheres no Nordeste do Brasil. Nordeste não decepciona nunca, bora lá. Relatos de mulheres no Nordeste do Brasil, onde elas agiam como homens e até tinham mulheres que serviam elas e elas afirmavam que era casada com essas mulheres. E essas mulheres viviam normalmente em comunidade. Isso, gente, foi em 1576, ali era do descobrimento do Brasil. E essas mulheres eram índias nativas. E existe esse relato, né, de 1576, feito por esse cara chamado Pedro Magalhães. Existe um relato de 1615, feito pelo espanhol Juan Torquemada. Ele fala que os povos pré-colombianos, ele observou que existe uma tradição extremamente normal, o pai e a mãe pegar um garoto, dar de presente para o filho jovem, né? Para esse filho tomar esse garoto como se fosse uma mulher, usá-lo como mulher. E era muito comum, era como se fosse um ritual de passagem essa prática. Outra coisa também, gente, é que existem registros que os índios norte-americanos, maias, incas e astecas, eles tinham uma tradição chamada berdache. Nada mais era que um casal homossexual. Vou até ler o parágrafo do artigo aqui que eu achei para vocês. Existem registros que entre os índios norte-americanos, astecas, maias e incas havia uma tradição chamada berdache, qual era uma pessoa que desviou do seu papel de gênero original e fazia tarefas do gênero oposto. E essas pessoas, gente, eram casadas com pessoas do mesmo sexo que ela. A homossexualidade entre os maias, incas, astecas e os índios norte-americanos era conhecida como a berdache, né? O casamento gay ali era conhecido como berdache. E, gente, relatos assim de povos existem vários e vários e vários. Tem na África, Japão feudal, os povos aborígenes australianos e a galera melanésia, tá ligado? É uma coisa que teve na humanidade, que esteve na sociedade o tempo inteiro. Inclusive, vindo aqui pro Brasil, temos o relato do índio Tibira. Gente, o índio Tibira, ele foi assassinado no Maranhão simplesmente porque ele era gay.
Em 1985 foi quando o Brasil tirou a homossexualidade da sua lista assim, de doenças, sabe? Porque a homossexualidade ela era vista como uma doença, um transtorno mental. Não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, tinha também a homossexualidade na sua lista de doenças, né? Tanto que eram feitas várias práticas para ir atrás da cura gay, tratamentos de choque. Nas lésbicas eram feito o estupro corretivo, que também era muito comum, um desses tratamentos psiquiátricos, de fazer uma cirurgia chamada lobotomia. Gente, a lobotomia nada mais era que abria a cabeça da pessoa, só enfiava a mão e mexia nos miolos da pessoa lá. E essa prática ela era usada não só também para a comunidade LGBT em si, mas como também em crianças com autismo. A lobotomia é uma parada, assim, uma das piores coisas que a humanidade pôde inventar. Mano, você tá mexendo no cérebro da pessoa. Às vezes a pessoa ficava vegetando, sabe? Em 1985, o Brasil tirou a homossexualidade da sua lista de doenças. Inclusive, antes não falava homossexualidade, falava homossexualismo. Esse sufixo ismo vem de doença. Gente, né? Até hoje, existem muitas pessoas que falam homossexualismo, sendo que o termo certo é homossexualidade. Um pequeno fato também é que o Brasil ele tirou a homossexualidade da sua lista de doença antes da Organização Mundial da Saúde. E isso aconteceu em 1985. Já a OMS, em 1990, que ela tirou a homossexualidade aí da lista de doenças e conheceu que a homossexualidade, né, não é uma doença. É uma coisa normal. Muito antes da OMS e até mesmo do Brasil tirar a homossexualidade da sua lista de doenças, ser gay no mundo não era uma parada fácil. Se as pessoas ficassem sabendo que você era gay, que você era um homem que gostava de homens, ou se você era uma mulher que gostava de outra mulher, a sua vida, mano, acabava. Muitas vezes sua foto parava até no jornal, você perdia seu emprego, muitas vezes sua casa. A comunidade LGBT ficava desolada. Foi quando começou, né, a comunidade LGBT se reunir em pequenos guetos. E agora eles estão questionando esse fechamento lá do tal do Mugicas. É um bar que é só LGBT, mas sabe aqueles guetos dos guetos dos guetos? Não é uma coisa sociável, não. É uma coisa assim, baixo clero mesmo, uma coisa louca. E um desses guetos, gente, foi um bar chamado Stonewall Inn, que era um bar onde mulheres trans, travestis, gays, lésbicas, bissexuais, a comunidade LGBT inteira frequentava aquele lugar. No dia 28 de junho de 1969, houve uma batida policial lá em plena noite nesse bar, todas que aconteciam, né? Esse bar ser conhecido como um bar gay, a polícia direto batia lá. Parece até o Jiraya no final de semana aqui em Palmas. E nesse dia, 29 de junho de 1969, os frequentadores do bar se revoltaram e decidiram revidar. Juntou todo mundo e fizeram uma marcha ao redor do bar, impedindo que a polícia entrasse ali. E hoje, gente, o bar, o Stonewall, é um centro histórico lá nos Estados Unidos. O bar existe até hoje, se não me engano, você pode visitar ele. É um monumento histórico aí para a comunidade LGBT. E, gente, a gente teve uma mini revolta de Stonewall aqui no Brasil também, que foi no Ferros Bar. Gente, o Ferros Bar nada mais era um bar, não lembro se é no Rio de Janeiro ou se era em São Paulo, mas existia esse bar, onde era um bar onde ia apenas as lésbicas. E lá nesse bar, elas produziam um jornal chamado Xana com Xana. Até que houve um dia que o dono do bar chegou na Sapatões e falou assim: aí galera, é o seguinte, não quero saber de sapatão no meu bar, pode todo mundo vazar, vai embora. Sapatão que é sapatão, não aguenta desaforo, não é mesmo? As caminhoneiras se juntou todo mundo, botou o pau na mesa e falou pro dono do bar: ok, meu querido, você lucrou com a gente, com o nosso jornal, com as bebidas, pra depois você virar pra nós e falar que não quer nós aqui? Ah, me erra, meu amor. Depois disso, o dono do bar, né, o dono do Ferros Bar, ele voltou atrás na decisão dele e deixou ali as lésbicas, as sapatonas quietinhas na delas, deixa elas beberem a cerveja delas, com o jornalzinho delas, o Xana com Xana,
que era melhor para ele. A revolta do Tacos Bar aconteceu em 1983. Em 1995, houve uma pseudo-parada gay na praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Foi uma coisinha bem pequena, que estima de 200 a 500 pessoas. No ano seguinte, em 1996, houve também uma pseudo-parada gay em São Paulo, na Praça Franklin Roosevelt. Calcula aí uma média de 1.000 a 2.000 pessoas. E apenas, gente, em 1997, houve a primeira parada gay do Brasil, que foi em São Paulo. E até hoje, gente, São Paulo é o lugar onde tem a maior parada gay do mundo. Pessoas de vários lugares do mundo vêm prestigiar a parada gay, né, de São Paulo, que é conhecida também como a maior parada gay do mundo. Todos esses fatos, milhões de anos aí de histórias, a comunidade LGBT ainda passou os surtos da AIDS, né, do HIV, que por falta de informação na época todo mundo falava que quem tinha a doença eram gays. E o que sabemos hoje que não é verdade. No vídeo de hoje a gente viu aí que são milhões de anos, desde a Mesopotâmia, do Egito Antigo, homossexuais estão aí na história da humanidade. Falar que é uma coisa que, na minha época não tinha isso. Tinham sim, acontece que a gente que é LGBT, a gente se escondia por medo, até porque, como eu falei, né, era considerado uma doença e em mais de 70 países é considerado também como crime e o Brasil não fica de fora dessa. Então, quando você comete um crime, você não vai sair na rua e falar assim: ei galera, tô cometendo um crimezão aqui, ó, fazendo prática homossexual, vem em mim. Não, as pessoas não vão fazer isso. A gente nasceu assim e a gente é assim. Se vocês quiserem, eu posso estar falando sobre a história da comunidade LGBT aqui no Brasil, mais detalhadamente em outro vídeo, e até mesmo falando detalhadamente sobre o que aconteceu em Stonewall, porque, gente, a revolta de Stonewall foi uma parada assim do caralho, sabe? É muita coisa que aconteceu no dia, são muitos relatos. Eu acho que seria muito massa falar sobre isso aqui com vocês. Então deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale sobre a história da comunidade LGBT no Brasil, mais especificamente, e sobre a revolta de Stonewall, né? Falar mais especificamente aqui pra vocês. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho. Me sigam nas redes sociais para você ficar dentro de tudo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou!